E tá valendo! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso aulão número 3, aqui do Prepase Zoom, do Tropa do Careca, aula de geografia, para a gente decifrar o que a prova vai cobrar de nós. Já contato com vocês aí, ó, no Instagram. Não tá na nossa live no Google Meet? Tá perdendo tempo, vem para cá. Vem para cá que eu tô te esperando, junto com os meus queridos aqui. Já somos muitos na nossa live e eu tenho certeza que você também vai curtir, vai gostar, tá? Estou esperando vocês aqui. Só entrar no link da bio, ali no meu perfil. Entra lá no grupo, acessa o link que eu aceito a sua solicitação, tá bom? Enquanto isso, vocês vão acompanhando um pouquinho da aula aí, mas porque o foco é aqui, pessoal. Já vou dizendo para vocês que estão aqui comigo, online, ao vivo, fiquem à vontade para perguntar, abrir o microfone, conversar. Você que está aí nos assistindo em outro momento no YouTube, on demand, você pode também participar perguntando no chat, pode ir para o nosso grupo, o convite está feito, é só seguir o Prof. Careca nas redes sociais, e lá no link da bio do Instagram tem o link de acesso para os nossos grupos no WhatsApp, tá? Especificamente aqui o grupo do Pazes 1, beleza? Não vamos perder tempo, vamos começar aqui o nosso conteúdo, e você que está aí no Instagram, venha, que vai ser muito legal ter você comigo. Beleza? Tamo junto aqui, ó. Vou desligar essa live e você vem para o Google Meet acompanhar comigo. Tamo junto. E aqui a gente vai fazendo o nossa triagem, vamos dizer assim. Vamos começar aqui a falar sobre um tema muito importante hoje, pessoal, que é projeções cartográficas, tá? Projeções cartográficas que aparecem lá no PASES. Está no conteúdo programático, não tem como. Então, você tem que acompanhar isso aqui para poder se dar bem. Vamos lá, então, entender um pouquinho disso. Primeiramente, nós temos as projeções cartográficas. O que são projeções cartográficas, pessoal? É a forma como eu projeto uma realidade em 3D num papel em 2D. Basicamente é isso. É a forma como eu projeto a realidade do globo terrestre em um mapa. E essa realidade no mapa, então, ela vai me dar a certeza de como eu vou ter um resultado no meu mapa. Então, é muito importante saber fazer projeções cartográficas, saber ler as projeções cartográficas. E são basicamente 3 projeções cartográficas, tá? A plana ou azimutal, a projeção cônica e a projeção cilíndrica, sendo essa cilíndrica a mais comum das 3, beleza? Então, projeção azimutal, o que que é? Olha só, vocês podem ver, inclusive, os 2 nomes, tá? Projeção plana ou azimutal. Também chamada de plana, obviamente, refere-se à representação da superfície esférica da Terra sobre uma superfície plana tocante ao globo. Então, percebam esta imagem aqui, ó. Esta imagem aqui demonstra claramente como o tocante dessa projeção plana está no globo. Então, eu vou pegar apenas uma parte do globo para projetar, beleza? As coordenadas geográficas nesse tipo de projeção formam círculos concêntricos. Como assim, galera? Aqui, ó. Percebam que todas as coordenadas partem de um mesmo ponto. No exemplo que eu trouxe para vocês, esse ponto é o próprio Polo Sul. E, a partir do Polo Sul, de forma radial, as latitudes vão formando círculos concêntricos e os meridianos vão formando formatos radiais. Então, percebam o seguinte, onde eu tenho menos distorção aqui nesse mapa? No centro do mapa. Enquanto isso, nas bordas, olha como está distorcido, né? Não, a Austrália, aqui a América do Sul, a África, não estão muito bem representadas. Então, essa é uma projeção excelente para
se projetar as zonas centrais. Por isso que é uma projeção muito boa para utilizar ali para fazer a análise do Polo Sul e do Polo Norte, beleza? São muito utilizadas para isso. Inclusive, eu deixei já uma dicasinha aqui, ó. A logo da ONU é uma projeção azimutal, beleza? Então, olha só, é utilizado para representar qualquer ponto da Terra, sendo mais comum a representação das regiões polares ou áreas menores do globo, sendo classificada, então, como polar, equatorial e oblíqua. Mas o mais comum são as polares. Tá? Já começo aqui, ó, voltando no chat, perguntando, alguém tem alguma dúvida? Se não tem dúvida, gente, tem o emoji aqui, ó, manda esse joinha pro careca aqui, ó, e se tem dúvida, vem de chat, abre o microfone, fique à vontade, da forma que você quiser participar. Beleza? Então, continuando, vamos para a próxima explicação aqui. Projeção cônica. A projeção cônica refere-se à representação da superfície esférica da Terra projetada sobre um cone. Uma coisa interessante é que, assim como na projeção azimutal, na projeção cônica, todas as coordenadas também surgem de um ponto. Paulo, mas eu não estou vendo esse ponto. Onde está esse bendito ponto? Seguinte, ó, se a gente fizer isso aqui, ó, dar segmento em todas as retas, desculpem fazer tudo torto aqui, tá, galera? Mas é só para vocês terem essa noção. Até mesmo os paralelos, olha só, todos vão surgir de um único ponto, deste ponto aqui, que seria aqui, ó, a pontinha do cone. Todos os pontos, todas as coordenadas geográficas surgem de um único ponto também, que não aparece no mapa. Sendo esse mapa, então, um mapa que forma aí as coordenadas, vão formar arcos concêntricos e não círculos concêntricos, beleza? As coordenadas geográficas originam-se de um único ponto, os meridianos que convergem para regiões polares e os paralelos formam arcos concêntricos, como eu acabei de dizer para vocês. As áreas que se encontram mais afastadas de um paralelo em contato com o cone apresentam maiores deformações. Normalmente, esse tipo de projeção é utilizado para representar regiões de latitudes intermediárias, ou seja, essas regiões aqui, ó, entre 30 e 60 graus de latitude. Então, vai depender da posição do cone. Se a ponta do cone estiver apontada para o Polo Norte, entre 30 e 60 graus ali, nós vamos ter Estados Unidos, Europa, Ásia, sendo bem representados por esse mapa. Se estiver apontado para o Polo Sul, nós vamos ter Argentina, África do Sul, Austrália, sendo bem representadas nesse tipo de mapa, tá? Então, é um mapa, é uma projeção muito boa para analisar essas regiões, porque elas não têm distorções. Em contrapartida, olha só, as regiões muito ao norte estão deformadas e as muito ao sul também. Essa deformação, galera, eu já vou até adiantar isso para vocês, ela se dá por três propriedades, tá? Distância, ângulo e área. Essas três propriedades aqui, então, podem sofrer distorções no mapa. E aí já fica aquela dica. Não existe projeção cartográfica perfeita. Ou seja, toda projeção cartográfica vai possuir distorções. A questão é, algumas projeções distorcem menos, outras projeções vão distorcer mais. Beleza? Alguma dúvida com projeção cônica, galera? Querem perguntar alguma coisa? Se não, manda joinha para eu saber que está tudo bem. Enquanto isso, você que está aí assistindo, em outro momento, não se esqueça de ir lá no nosso Instagram, pegar o link da bio e participar. Você que está assistindo aqui no Google Meet, entra lá no nosso canal, vou deixar aqui para vocês o nome do canal,
Humanidades com o Careca. E, por favor, participe e se inscreva lá no canal, ative o sininho para receber as notificações, curta, comenta, compartilha os vídeos lá do nosso canal para me ajudar a crescer. Estou aqui fazendo esse trabalho realmente para poder alcançar cada vez mais pessoas e ajudá-las nos vestibulares seriados da vida. Esse projeto aqui, para quem não sabe, é um projeto piloto. Estamos começando esse ano com esse atendimento pré-PASES para que você possa ter uma boa prova no final do ano e também a gente possa ampliar essa busca de conhecimento. Então, aqui, esse curso é gratuito, é voltado para você, é voltado para quem quer realmente ter sucesso e entrar numa das melhores universidades do Brasil, a segunda melhor universidade de Minas Gerais, que é a UFV. Lembrando que nós estamos numa excelente época. Hoje, mais cedo, nós fizemos um vídeo sobre o conteúdo programático do PASES, e lembramos que nós já temos o PISME, nós temos agora o PASES, e nós vamos ter o primeiro ano do PSAS esse ano. Então, para vocês que estão fazendo o PASES 1, faça também o PSAS 1. As datas são diferentes, então não vai ter problema, não vai bater data. Você pode fazer o PISME, pode fazer o PSAS, pode fazer o PASES, sem nenhum problema. E quando você chegar no terceiro ano, você terá 4 oportunidades de entrar numa das melhores universidades de Minas Gerais ou do Brasil com o Enem. Porque você vai ter os 3 vestibulares seriados, mais o Enem, como chance para você alcançar o curso que você tanto sonha, tanto deseja. Beleza? Continuando aqui, então, projeção cilíndrica. A projeção cilíndrica é a mais comum de todas. Eu tenho certeza que todo mundo aqui as conhece. Projeção cilíndrica refere-se à representação da superfície esférica da Terra em um plano, utilizando como base um cilindro que envolve todo o globo. E aqui com um detalhe. Percebam que nas projeções cilíndricas, todos os ângulos são retos, 90 graus. Então, eu tenho sempre, nessa projeção, as coordenadas são representadas por linhas retas que se encontram em ângulos retos. Só que é óbvio, pessoal, que nas projeções cilíndricas, eu vou ter uma ampla distorção nas bordas. Percebam aqui, né? Polo Norte, Polo Sul. Impossível representar uma projeção cilíndrica sem distorção. Sabe como eu já falei para vocês, as distorções acontecem em três propriedades. Quais são elas? Distância, ângulo, área. Então, eu tenho aqui, ó, projeções que são equidistantes. Elas conservam as distâncias, e essas são menos comuns. As projeções conformes, elas vão conservar os ângulos. E as projeções equivalentes vão conservar as áreas. Tá? Aí, essa filática aqui, professor, a filática não conserva nada. É a mais incrível de todas para mim. Olha só, vou até ler ela para vocês. Projeção cartográfica que não conserva nem ângulo, nem área, nem comprimento. Portanto, não há conservação das propriedades. Contudo, e aqui é o pulo do gato da projeção afilástica, e por isso, hoje em dia, ela é a mais utilizada no mundo, há o mínimo de deformação possível em conjunto. É um mapa com o menor grau de deformações, porque não conserva nada, mas deforma muito pouco. Tá? E aí nós temos as projeções mais famosas, como, por exemplo, a projeção de Mercator, que é uma projeção conforme. A projeção de Mercator, ela data aí do ano de 1530, mais ou menos, 1569, pelo geógrafo Gerard Mercator, e ele promoveu essa qualidade de mapa
ainda no século XVI. Este tipo de mapa ele tem algumas questões. Primeiro, ele é eurocêntrico, ele prioriza a Europa no centro do mapa. Ainda não existia a convenção de que o meridiano de Greenwich era o meridiano que se separaria a Terra em dois hemisférios, mas ele já o fez assim. Percebam que as regiões no Polo Norte e no Polo Sul estão mais avantajadas e que os países europeus, os Estados Unidos, estão numa proporção muito maior que os países próximos à linha do Equador. Então, dá uma noção de periferização dos países subdesenvolvidos, na época as colônias, em detrimento dos países imperialistas, colonizadores, uma priorização para eles. Só para vocês terem noção. A Austrália é considerada o menor dos continentes. A Groenlândia é considerada a maior das ilhas. Então, a Groenlândia ela é menor do que a Austrália. Mas nesse mapa aqui, a gente não consegue perceber isso. Porém, por conservar os ângulos, a projeção de mercado ela é muito utilizada em mapas digitais até hoje. Google Maps, Google Earth, Waze, mapas do iOS, dentre outros aplicativos de mapas, utilizam a projeção de mercado, tá? Muito interessante a gente saber disso. Já a projeção de Peters, que é do século XX, é uma projeção equivalente. Foram conservadas áreas, mas percebam como que os ângulos estão completamente deformados aqui, né? Olha a Groenlândia lá, ó, se mostra bem menor do que a Austrália. Mas uma coisa interessante nisso aqui é o seguinte: a priorização do Peters foi em nome dos países subdesenvolvidos, para fazer uma contraposição ao gerar mercado. Porém, a mais comum que nós temos hoje é a projeção de Robinson, projeção afilática, e ela é pseudocilíndrica, tá, pessoal? Por que pseudocilíndrica? Percebam que as bordas elas são arredondadas. Um cilindro não faz isso. Por isso, essa projeção é uma projeção afilática. Ela não conserva nenhuma propriedade, mas tem um mínimo de deformação possível. Pessoal, finalizamos aqui essa parte de projeções cartográficas. Eu quero perguntar a vocês se tem alguma dúvida. Se não, é aquele esquema que vocês sabem muito bem. Só mandar um joinha. Beleza, então. Vamos continuando aqui. Pessoal, é o seguinte. Hoje eu fiz aquela revisão com vocês dos conteúdos que vão aparecer na prova e não está falando lá que vai aparecer fusos horários. Mas eu quero só dar uma pincelada nessa questão de fusos horários. Não só por uma questão, Paulo, você já tinha preparado. Na verdade, é que fusos horários é um tema muito importante. Muito mesmo. E para quem vai fazer o PISM, você vai precisar de fusos horários. Então, já ajuda um pouquinho quem vai fazer PISM aí a lembrar um pouquinho de fusos horários. Vamos lá, então. A questão do fuso horário é simples. Houve uma convenção chamada Convenção do Meridiano no final do século XIX, que lá foi demonstrada a necessidade de padronização das horas. Então, primeiramente, foi definido o meridiano de Greenwich como o meridiano que separaria a Terra em dois hemisférios, o hemisfério leste e oeste, e a linha internacional de mudança de data, 180 graus do meridiano de Greenwich, ajudando a separar o globo terrestre, aí, então, em dois hemisférios. E eles fizeram o seguinte cálculo: a Terra é um geóide, tem 360 graus de curvatura e demora 24 horas para realizar um giro completo. Isso significa que a cada 15 graus, a cada uma hora, desculpe, nós temos 15 graus de giro. Então, eu tenho aqui formados 24 graus, 24 fusos, de 15 graus cada, e em cada fuso de 15 graus, eu tenho uma hora contida nele. Então, ficou muito fácil de definir. O meridiano de Greenwich divide, eu tenho, então, para leste, horas positivas em relação a Greenwich, positivo, e para oeste, eu tenho horas negativas em relação a Greenwich.
Significa, então, que se no meridiano de Greenwich são meio-dia, em Manaus, olha só, 11, 10, 9, são 8 horas da manhã do mesmo dia. E em Pequim são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas da noite, ou 20 horas aqui. No Brasil, a gente utiliza nomenclatura de 24 horas corridas, né? Então, 20 horas em Pequim, tá? Beleza. Só que é o seguinte, fuso horário, galera, não é um, uma ferramenta natural, ele é uma ferramenta política. Cada país pode adaptar seus fusos horários de acordo com o seu território. Só que dentro, lógico, do joguinho aqui das questões. E aí eu queria destacar, a Argentina, por exemplo, olha só, ela poderia estar ali utilizando o fuso horário -4 ou -5. Mas por fazer parte do Mercosul, o que ela fez? Colocou o fuso horário -3 como oficial para todo o território, sendo o horário oficial de Buenos Aires o mesmo do horário oficial de Brasília. Até para incentivar ali as questões econômicas com o Brasil e estar nos mesmos horários do nosso querido país. Né? Uma outra marca é a China, que tem 5 fusos horários diferentes, mas adotou no seu país apenas um fuso horário. Só que você imagina que a pessoa que mora nessa cidade, no extremo leste, extremo oeste da China, sei lá, a cidade chama Xingling. E aí a pessoa de Xingling, imagine, 6 horas da manhã ela acorda para trabalhar. Só que 6 horas da manhã seriam, ó, 6, 5, 4, 3 horas da manhã. Então, ela teria esse grande problema. Mas por que a China fez isso? Essa região aqui, ó, região oeste da China, região sudoeste, é uma região que ou está coberta por montanhas, principalmente ali o Monte Everest, ou Monte Everest, desculpa, a Cordilheira do Himalaia, onde está o Monte Everest, e onde não é cordilheira, é deserto, deserto de Gobi. Portanto, a população aqui é muito pequena, a densidade demográfica bate mais ou menos uma pessoa por quilômetro quadrado. A maior parte da população da China está na região leste, tá? Do seu território. Por isso, eles adotaram isso. No Brasil, vale lembrar, nós temos 4 fusos horários, o -2 das ilhas oceânicas, -3 horário oficial de Brasília, -4 horário oficial de Manaus e o -5 horário oficial de Rio Branco. O que isso significa? Se são meio-dia no GMT, que é lá em Greenwich, são 10 horas em Fernando de Noronha, são 9 horas em Brasília, 8 em Manaus, 7 no Acre, lá em Rio Branco. Beleza, pessoal? Basicamente, é isso aqui, é um exercíciozinho para vocês fazerem depois, tá? Temos dúvidas? Pedro, pode meter bronca, meu querido. Ô, Paulo, boa noite. Boa noite. Tem como você voltar no fuso horário do Brasil lá, que você passou? Claro. Então, aí o Pará, ele tá dividido em 2 fusos, mas não é só um, não? Tipo assim, já foi 2, mas não voltou a ser só um, não? Não, ainda permanece 2. E há uma parte do Amazonas que ainda também tem um fuso horário diferente. Tá, obrigado. Por nada, meu querido. Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Então, pessoal, é isso. Nós concluímos aqui a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, curtido muito. Tá? Terminamos o assunto de fusos de cartografia. Na próxima aula a gente já vai tratar de outros temas que são caríssimos aí para o PASES. A gente percebeu hoje, depois, quem não assistiu, a maioria de vocês que estão aqui, eu acho que só a Lara que estava comigo hoje à tarde, dos que estão aqui hoje,
Depois, olhem o vídeo que eu vou postar no YouTube sobre o conteúdo programático. Bases. Vai ser muito importante para vocês. Vai ser muito legal. Separei um conteúdo muito maneiro. E aí vocês vão ver, inclusive, o que nós vamos trabalhar na próxima aula. Beleza? Para você que está acompanhando aí no YouTube, te convido a seguir o nosso canal, se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos, participar do nosso canal de transmissão lá no nosso grupo do WhatsApp. E você que está aqui, te convido também a ir lá no YouTube dar uma moral para mim, no canal do Careca, lá na Humanidades com Careca. Vai ser muito bom ter vocês lá comigo, viu? Um beijão para vocês. Até qualquer hora. Tamo junto. Valeu. É nóis, pessoal. Abraço. Tchau.